64 votos a favor, queda destituido como fiscal general de la República el abogado licenciado Raúl Ernesto Melara. A destituição do procurador-geral e dos 5 juízes da Corte Constitucional de El Salvador pelo parlamento no começo de maio não foi apenas um sintoma de que a democracia corre riscos no pequeno país da América Central. A crise institucional na nação governada pelo popular presidente Nayib Bukele, que integra junto com Honduras e Guatemala o chamado Triângulo do Norte, também revela o tamanho do desafio para Joe Biden enfrentar a crise de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Só em março, 172 mil pessoas, entre elas 19 mil menores desacompanhados, foram detidas na fronteira sul-americana, o número mais alto em 15 anos. Imigrantes sem documentos que fogem da miséria e da instabilidade política, principalmente nesses 3 países. The citizens of El Salvador, Guatemala, Honduras are leaving their homes at alarming rates. But there's a fundamental truth behind that headline. People in the region do not want to leave their homes. A complexidade da crise migratória fez com que a própria vice-presidente Kamala Harris assumisse a coordenação do tema na Casa Branca. Por um lado, ela atua na articulação de uma resposta política ao governo de El Salvador. E por outro, tenta desestimular a chegada à fronteira desses imigrantes ilegais. Para isso, os Estados Unidos anunciaram uma ajuda de 310 milhões de dólares aos países do Triângulo do Norte para amenizar a insegurança alimentar. Esse dinheiro faz parte de um plano ainda maior de 4 bilhões de dólares para frear o fluxo na fronteira. No entanto, os principais analistas internacionais reconhecem que essa ajuda não resolve os problemas. Há a corrupção e a instabilidade política, que avança também em outros países estratégicos da América Latina. Na Colômbia, pelo menos 19 manifestantes e um policial morreram em quase uma semana de protestos contra uma reforma tributária proposta pelo governo. Até que ponto a instabilidade política e social nos países da América Latina amplia a crise de imigração nos Estados Unidos? Qual o impacto desse contexto para o Brasil? E de que forma esse cenário reflete um enfraquecimento da democracia em toda a região? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a repórter especial Janaína Figueiredo e com um professor de Relações Internacionais da FAAP e especialista em política americana, Carlos Gustavo Poggio. Fique com a gente. Janaína Figueiredo, qual é o peso que o governo Joe Biden tem dado para a América Latina e em especial para esses países mais próximos à chamada fronteira sul, Guatemala, El Salvador e também Honduras? Então, realmente muito impressionante a gente observar as primeiras declarações, os primeiros posicionamentos do governo Biden sobre a região. Essa semana tivemos o Conselho das Américas, né, que foi realizado, obviamente, virtualmente, mas dele participaram os principais funcionários, as mais altas autoridades do governo Biden, entre eles a vice-presidente Kamala Harris, para falar justamente sobre a relação dos Estados Unidos com as Américas. E ficou muito claro, porque foram vários funcionários da área de comércio, Departamento de Estado, o secretário de Estado, Antony Blinken, além de Harris, e todos deram muita importância, prioridade absoluta ao relacionamento com a América Central. E por que esse relacionamento é tão prioritário para a Casa Branca? Essencialmente porque ele envolve uma questão interna fundamental para o governo Biden, que é a questão da imigração ilegal, que é um dos flagelos que o governo Biden pretende combater, né? Pretende encarar com uma visão e uma estratégia radicalmente diferente à do governo Trump, que, vale lembrar, teve uma política linha dura, separou famílias, aquela história terrível das crianças nos postos de imigração, separado dos pais, enfim. A Justiça mandou o governo de Donald Trump parar de separar famílias na fronteira, mas muitos pais já haviam sido deportados. Um comitê designado pela Justiça está tentando encontrá-los na América Central. As crianças estão em lares temporários.
O que o governo Biden pretende fazer? Pretende atacar o que eles consideram que é a origem do problema, que é a situação social, a situação econômica, a situação política, principalmente no chamado Triângulo Norte, que é formado por El Salvador, Honduras e Guatemala. Então, a relação com esses países é importante porque ela implica encarar a questão da imigração e dar uma resposta que atenda aos interesses dos imigrantes, mas também da população americana, da sociedade americana, que se preocupa, obviamente, com a questão da imigração ilegal. A gente sabe que as caravanas de imigrantes saindo da América Central em direção aos Estados Unidos são permanentes e são realmente expressivas. Então, essa prioridade tem a ver com uma questão doméstica. Depois, obviamente, existem outros pontos importantes da agenda de Biden para a América Latina, foram mencionadas nesse evento do Conselho das Américas, como a questão na Venezuela, obviamente é importante, e nesse ponto, só para falar rapidinho, existe a expectativa de que Biden também possa iniciar algum tipo de estratégia ou de abordagem diferente a Trump. Existe ali a expectativa, talvez, de uma aproximação com o governo Maduro. A Argentina, de Alberto Fernandes, já se ofereceu como mediadora. A Venezuela não sumiu da agenda, mas não tem claramente a prioridade que teve no governo Trump, né? Então, eu acho que a agenda de hoje do governo americano concentra esforços na América Central. Kamala Harris vai a Guatemala no mês de junho, vai também ao México. O enviado de Biden, que foi à Argentina, também esteve na América Central. O Brasil é muito impactante, está absolutamente ausente dessa agenda, a não ser quando o assunto é mudanças climáticas, e por isso o presidente Bolsonaro foi convidado para participar da cúpula de líderes do clima. O governo americano reconheceu e celebrou as novas metas que Bolsonaro anunciou na cúpula, mas com exceção dessa questão, não existe uma relação fluida e não existe, não é dado ao Brasil um papel relevante na agenda latino-americana do governo Biden. Isso ficou muito evidente nas recentes declarações e posicionamentos do governo. O foco está mesmo na América Central e existem ali outras relações que estão sendo cultivadas, por exemplo, com a Argentina e com a Colômbia e, obviamente, o México, pela importância, né, que tem por ser vizinho dos Estados Unidos, nunca pode ser ignorado. Agora, o Brasil realmente passou a um absoluto segundo, terceiro ou quinto plano, eu diria. Ya no podemos vivir, no podemos mantener nuestra familia, ya no hay arreglo en este país ya. Por eso vamos huyendo para Estados Unidos, tal vez allá hacemos una vida mejor. Agora, Jana, a gente aqui no Brasil sabe muito pouco sobre a América Central, né? E sobre esses países que preocupam tanto os Estados Unidos como Honduras, Guatemala e El Salvador. Qual é a realidade política desses países? Por que a população foge e vai em massa para os Estados Unidos? São países com instabilidade política, com crise econômica, muita violência. Qual é a realidade dessa região? Olha, Carol, são 3 países com realidades muito conturbadas, né? Tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista político. Nós fizemos uma reportagem no Globo essa semana justamente mostrando essa prioridade dos Estados Unidos dada ao Triângulo Norte pelos Estados Unidos e mostrando um pouquinho o que você está perguntando. Esses 3 países, por exemplo, em termos econômicos, tiveram quedas do PIB muito acentuadas no ano passado, entre 9% e 2%, né, entre os 3. Quer dizer, os 3 estão em recessão econômica e numa situação muito, muito precária para dar respostas a uma população que, obviamente, está sofrendo muito nessa pandemia. Em termos políticos, também temos um cenário de absoluta instabilidade. O El Salvador tem hoje presidente muito popular, que é o Bukele, acaba, né, de viver esse cenário que foi questionado não só pelos Estados Unidos, mas por várias, enfim, organizações e governos estrangeiros, que foi a dissolução da Corte Suprema, né, e do Procurador-Geral, obviamente uma decisão da Assembleia Nacional, mas que tem maioria governista, enfim, uma decisão muito questionada, e um presidente que tem apoio popular, né, que seu partido
obteve a maior bancada na Assembleia nas eleições desse ano e é um presidente que tem realmente uma base de apoio muito ampla, mas com essa base, como me dizia essa semana o diretor para as Américas da Human Rights Watch, o Vivanco, governos eleitos democraticamente na América Latina estão no exercício do poder abusando de questões elementares como a divisão de poderes, né, e respeitar os outros poderes do Estado. Isso é muito preocupante. Ele me dizia, a democracia tem uma legitimidade de origem, que é o voto, mas tem a legitimidade no exercício do poder, né? E muitos presidentes, Bukele é um caso deles, vão perdendo essa legitimidade por cometerem abusos no exercício do poder. A Guatemala não tem uma estabilidade política, o presidente lá não passa por nenhum tipo de crise, mas são presidentes, tanto Guatemala como Honduras, que enfrentam denúncias por narcotráfico. O presidente de Honduras, por exemplo, é investigado nos Estados Unidos por suspeitas de participação em operações de narcotráfico. O irmão dele foi condenado nos Estados Unidos por narcotráfico. O presidente da Guatemala é um presidente que esteve envolvido, ele foi diretor do sistema penitenciário da Guatemala, e esteve envolvido, foi inclusive acusado, esteve 10 meses preso por suspeitas de participação numa operação para sufocar uma rebelião numa prisão da Guatemala que acabou com vários mortos. Enfim, são presidentes com perfis e com trajetórias e com uma reputação, no mínimo, que preocupa, né? Por uma coisa ou por outra, seja por vínculos ou supostos vínculos com narcotráfico, ou por um perfil muito autoritário, ou, no caso de Bukele, por essas ações que realmente desafiam o sistema democrático e preocupa. Então, o que dizia, por exemplo, Kamala Harris nessa reunião do Conselho das Américas é que o que os Estados Unidos querem é atacar as raízes do problema. Por que os centro-americanos abandonam seus países? O que ela dizia, as pessoas não vão embora porque não querem deixar suas comunidades, suas famílias, suas casas. Elas vão embora porque não têm oportunidades econômicas, porque os governos são corruptos, e isso obviamente vai gerando uma frustração muito grande pela instabilidade política, pela ação dos grupos criminosos, né? São países onde a violência é realmente um problema muito grave. Então, a estratégia americana é tentar melhorar em todos esses aspectos, né? Contribuir, porque ela disse claramente, os países latino-americanos escrevem suas próprias histórias, né? Os Estados Unidos sempre com essa visão de que não vamos interferir, queremos apenas ajudar. Mas a intenção é ajudar nesses pontos, para que os centro-americanos se sintam um pouco melhor em seus próprios países, confiem mais em seus governos, tenham mais oportunidades e não saiam em massa para tentar uma vida melhor nos Estados Unidos. Hoje, existem muitos motivos para esse êxodo, né? Até que ponto há uma sensação, uma percepção de ameaça mesmo à democracia em toda a região, uma vez que esses movimentos mais autoritários se propagam de alguma forma e servem de exemplo a outras nações? Olha, Maltic, pelas conversas que eu tenho permanentemente com fontes do mundo diplomático, com acadêmicos, a preocupação é grande. Devo te dizer que a preocupação é muito grande. Recentemente, essa situação no El Salvador alertou também para os perigos que representam esses embates entre os poderes executivo e judiciário. E a gente sabe que isso não acontece só no El Salvador, onde foi, obviamente, um caso extremo de dissolução, né, de uma corte do poder judiciário, mas temos esses embates permanentemente aqui no Brasil, entre o presidente e o Supremo Tribunal Federal. Na Argentina, essa semana, houve um embate muito forte entre a Casa Rosada e a Corte Suprema. A vice-presidente, a ex-presidente Cristina Kirchner, chegou a falar em golpe institucional da Corte contra o governo, porque a Corte se posicionou a favor do governo da cidade de Buenos Aires, que é opositor, que quer manter as escolas abertas na pandemia. O governo federal não quer fechar as escolas. A Argentina está vivendo uma segunda onda dramática. E a Cristina Kirchner falou em golpe institucional, né? Existem desafios permanentes ao Poder Judiciário em vários países. Isso acontece também na Colômbia, está acontecendo no Peru, onde o candidato à presidência, que é favorito
e representa uma extrema esquerda radical, o Pedro Castilho, falou também em dissolver a corte, o Tribunal Constitucional e convocar eleições para que os juízes sejam eleitos popularmente, e isso está gerando uma tensão, né? Apenas um exemplo, acho que o embate entre executivo e judiciário é um exemplo dessa tensão e dessa preocupação pela democracia. Esses cenários de tanta insatisfação social, eles obviamente criam espaço para aventuras autoritárias, né? Como pode vir a ser, não digo que vá ser, mas se Castilho for eleito no Peru, existe extrema preocupação. É claro que existe uma consciência sobre todos esses riscos na região. Acho que a América Central é a maior preocupação, mas não é a única, né? Porque em governos como na Venezuela e na Nicarágua já sabemos que são praticamente, já para muitos, uma ditadura. Em outros, não se fala nisso, mas sim em riscos de autoritarismos cada vez mais preocupantes. Janaína Figueiredo, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Jana, uma ótima semana. Obrigada a vocês, um beijo. Professor Carlos Gustavo Poggio, por que os Estados Unidos estão tão preocupados com essa questão da América Central? É apenas uma questão de crise migratória ou há outros fatores por trás dessa priorização americana com relação à região? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, historicamente, quando a gente fala de América Latina, a região que os Estados Unidos se concentra mais, tem mais interesse, é nesta região em torno do Caribe, né, América Central e Caribe, que é onde os Estados Unidos atuam mais fortemente, são países que estão próximos dos Estados Unidos, né? E com a eleição do Donald Trump, em especial, o tema da imigração tornou-se um tema central na discussão política dos Estados Unidos. Não é isso? Aliás, isso não foi só com o Donald Trump, nós vimos como o tema da imigração tornou-se um tema importante para partidos mais à direita na Europa, por exemplo. Né? Tem sido um tema que tem organizado, de alguma forma, alguma das discussões políticas. Se você pergunta para o americano médio organizar quais temas que ele acha mais importante, a imigração, com frequência, e mais recentemente, inclusive, tem aparecido como um dos principais temas que o americano se preocupa. Então, essa é uma questão que tem tomado o centro da agenda, né? E a abordagem do Joe Biden, que ele entrou no governo prometendo uma abordagem que é um pouco diferente da abordagem do Trump. A abordagem do Trump era aquela de construir muro, né, separar, evitar as pessoas de virem aos Estados Unidos. We're building a wall on the border of New Mexico, and we're building a wall in Colorado. We're building a beautiful wall, a big one that really works. O Joe Biden diz que vai tentar uma abordagem que me parece que não tem, se a gente olhar historicamente, tem dificuldade de ser implementada, né? A ideia de que você ajudando os países da América Central a se reconstruírem, né? A questão da violência, uma série de elementos que fazem com que as pessoas imigrem para os Estados Unidos, você conseguiria de alguma forma controlar isso. Isso historicamente tem se comprovado que não tem muita eficácia, né? Me parece uma certa até arrogância dos Estados Unidos achar que com alguns bilhões de dólares você resolve esse problema e as pessoas vão deixar de emigrar para os Estados Unidos. Então é um tema importante, complexo, central da agenda, que define, na verdade, atualmente as relações entre Estados Unidos e América Central. Poggio, além da injeção de recursos, que outros mecanismos os americanos têm para influenciar politicamente a região? Essa, Carol, é uma questão muito delicada, né? A relação e os problemas que os Estados Unidos têm com essa região da América Central não são de hoje, não são recentes, eles são muito antigos, né? A grande questão é que nós temos uma situação que é raro, né, no mundo. Nós temos um país desenvolvido próximo de países subdesenvolvidos, né? Que você consegue alcançar este país a pé, né, atravessando algumas fronteiras. Isto automaticamente gera um polo de atração. Né? Por uma própria questão geográfica, isto gera um polo de atração. Estou num país menos desenvolvido, estou próximo de um país desenvolvido. Isso é uma questão que a gente vê pouco acontecer geograficamente ao redor do mundo e, portanto, há uma atração
para você ir para esse país. Então esse é um problema perene e de difícil solução, porque os problemas que levam as pessoas a emigrar desses países da América Central são problemas estruturais, profundos, né? Questões de violência, de tráfico de drogas, tem uma série de questões que fazem com que as pessoas, pobreza, né? Que são questões sabidamente de difícil solução, né? Então é um problema que não me parece que tem uma solução imediata, né? Acho que a gente tem um pouco, às vezes, uma certa ilusão, né, de que achar que todo problema tem uma solução, né? Esta solução depende, me parece, muito mais dos próprios países, né, dos próprios países da América Central, do que exatamente aquilo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pode eventualmente servir como uma fonte de recursos, mas vai depender muito das ações dos próprios países da América Central. Este panorama refleja la concentración del poder, ¿verdad? Y nuestro país ya ha vivido situaciones similares en donde cuando el poder está concentrado, la respuesta ha sido pues bloqueo, represión, pobreza, desempleos, etcétera, ¿verdad? Professor, até que ponto a América Latina se torna também um foco de desgaste no campo democrático, já que muitos desses países, a gente tem o exemplo mais recente de El Salvador, são criticados, né, pelo desgaste da democracia. E nesse caso a pauta do Biden é bem clara, ele tem a defesa expressiva da democracia, mas os Estados Unidos não podem nem entrar militarmente nesses países e também a política de sanções nem sempre dá certo, muito pelo contrário, pode aumentar, por exemplo, o próprio fluxo migratório desses países em direção aos Estados Unidos. Como é que se lida com essa questão democrática e evitar desgastes para o próprio governo americano? Essa é uma questão interessante, né? Ou seja, a pergunta é como é que modernamente, atualmente, em 2021, os Estados Unidos devem lidar com processos de regressão democrática ou fragilidade democrática nos estados da América Central. Veja que esse é um problema antigo, né, que já foi lidado, você mencionou a questão da intervenção, por exemplo, né, de formas que, evidentemente, não funcionaram, não foram eficazes, né? O que a gente vê, se a gente olhar mais globalmente, todos os institutos que medem o progresso da democracia no mundo têm apontado nós estamos numa onda atualmente de regressão da democracia. Isso é algo muito claro, apontado por todas as pessoas que estudam democracia no mundo. Isso não é só na América Central, é no mundo como um todo, né? A questão como é que os Estados Unidos, inclusive há indícios de regressão democrática nos Estados Unidos. Não estou dizendo que os Estados Unidos tá virando uma ditadura ou coisa do tipo, mas que você tem um ranking, né, de democracias e os Estados Unidos baixou, digamos aí, algumas posições neste ranking, né? Então a questão é como é que deve se lidar com esta questão, que me parece um elemento, de novo, complicado. A gente tem visto que os Estados Unidos não têm tido sucesso, por exemplo, já há muitos anos na Venezuela. A Venezuela vem sofrendo um processo de deterioração democrática já há muitos anos, e a gente vê que os Estados Unidos é incapaz de fazer alguma coisa, né? Então acho que nós estamos entrando neste novo mundo onde talvez a atuação dos Estados Unidos nesses países da América Central seja mais limitada, né? O que isso vai significar para frente, a gente está só começando agora a compreender. O que isso tudo representa para o Brasil, Pode? A gente fica ainda mais isolado nessa relação com os americanos e com o mundo? O Brasil ocupa uma posição muito específica na relação com os Estados Unidos historicamente, né? Historicamente, claro, né, são duas situações completamente distintas, México, América Central, Caribe e América do Sul, né, no qual o Brasil se insere. Então a relação do Brasil majoritariamente, né, nesse continente é com seus vizinhos da América do Sul. Historicamente o Brasil construiu ou buscou construir um processo de consolidação de uma liderança regional na América do Sul. A gente viu isso, por exemplo, durante as negociações com a ALCA, né, a Área de Livre Comércio das Américas, que é quando o Brasil fortalece o Mercosul, e veja que isso é independente de governo. Isso aconteceu no governo Fernando Henrique, no governo Lula, aconteceu antes no governo Itamar, né? Foi uma constante na política externa brasileira nesse sentido. E que, em certa medida, esta postura histórica do Brasil, em certa medida, fez com que a nossa relação com os Estados Unidos fosse uma relação cordial, né, porém relativamente distante.
né? É claro que temos uma importância em termos de parceiro comercial, etc., mas relativamente distante se você comparar com a proximidade que os Estados Unidos têm com os países do seu entorno, né, do Caribe, esses países que nós estamos falando da América Central. O que a gente viu mais recentemente no governo Bolsonaro foi uma alteração, né, nessa postura de tentar se aproximar dos Estados Unidos, mas foi uma aproximação que a gente já tratou disso diversas vezes, né, que foi muito amadora, no sentido que ela foi uma aproximação com o indivíduo, né, com uma administração em particular, jogou todas as suas fichas na administração Trump, inclusive fizemos uma coisa que não se deve fazer em política internacional, que é torcer, né, abertamente pela vitória de um ou outro candidato e falar algumas questões que o Bolsonaro fez, como, por exemplo, dizer que as eleições nos Estados Unidos foram fraudadas, né. Com a eleição do Joe Biden, acho que se fortalece esse processo de isolamento do Brasil. Isso me parece muito claro, né? Quer dizer, mudou o cálculo estratégico do Brasil com a eleição do Biden. E uma das coisas, um dos resultados desse processo foi a saída do Ernesto Araújo e a entrada do Carlos França no Ministério das Relações Exteriores, que me parece alguém que pelo menos tem alguma razoabilidade, né? Alguém mais competente, mais profissional do que o Ernesto Araújo. Então o Brasil está buscando agora se recolocar nesta relação com os Estados Unidos, no momento em que o Biden coloca no centro da agenda, e aí que me parece que é o que vai definir a relação Brasil-Estados Unidos na era Biden, que é o tema do meio ambiente. Né? Essa é a questão que me parece que vai ser crucial. Então, para a gente entender como é que o Brasil vai sair nesse processo, nós temos que ver qual vai ser a reação, né, do governo Bolsonaro. A gente sabe muito bem qual que é a agenda do Biden, a gente conhece como o Biden opera, nós temos que entender como é que o governo Bolsonaro agora, com uma nova liderança no Itamaraty, vai receber essas demandas dos Estados Unidos. Professor Carlos Gustavo Poggio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e uma ótima semana. Obrigada, professor. Até a próxima. Obrigado, sempre um prazer. Abraço a todos. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.